Olá, aluno do nono ano, vamos para mais uma aula de ciências, mas antes não esqueça daquele like, aquela curtida, compartilhar, canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Sou o professor Dairan Santos França e o tema da aula de hoje vai ser velocidade. Então vamos lá. Quando eu falo de velocidade, eu estou falando de uma grandeza física que expressa de maneira quantitativa a ideia de rapidez do movimento. Então isso é velocidade. Repetindo, é uma grandeza física que vai expressar de maneira quantitativa a ideia de rapidez e movimento. Com relação à velocidade, eu tenho um termo chamado de velocidade escalar média, que é basicamente o seguinte. Vamos considerar um carro que percorre 100 km em 2 horas. Vamos usar a imaginação. Aqui eu tenho um percurso onde o carro vai percorrer essa distância de 100 km em 2 horas. Se eu quiser saber qual a velocidade desse carro, é só eu fazer uma relação. A relação, vou até colocar aqui no quadro. Velocidade é igual deslocamento sobre o tempo. Se eu tenho um deslocamento, se eu tenho a velocidade e fazer essa razão, fazer essa divisão, eu consigo achar a velocidade. Qual é o meu deslocamento? 100 km. Qual é o tempo desse percurso que esse carro faz? 2 horas. Se você fizer a divisão de 100 dividido por 2, você vai achar a velocidade escalar média desse problema. 100 dividido por 2 dá 50. Então esse carro vai percorrer esses 100 km em 2 horas, numa velocidade de 50 km por hora. Não é muito simples? É bem simples. Tá? Então vamos lá. Então essa velocidade escalar média, como está escrito aqui embaixo, vai ser a razão entre o deslocamento e o tempo necessário que vai caracterizar a velocidade escalar média do carro. Então eu posso dizer o quê? Que a velocidade escalar média do carro foi ou é 50 km, aí você tem que colocar aqui ainda, ó, barrinha, já que é uma relação, por hora. Muito simples, se vocês olharem no velocímetro do carro do pai de vocês, vão ver lá 10 km, 20 km, 30 km, 50 km, assim adiante, isso vai ser a relação que o carro vai fazer entre a distância e o tempo, ok? Vamos lá. A velocidade escalar média corresponde à velocidade que o carro deveria manter constante para sofrer o mesmo deslocamento no mesmo tempo. Então, velocidade vai ser a relação do deslocamento, ou espaço, ou percurso, em relação ao tempo. Muito fácil? Facinho, facinho. Aí sim, eu venho com a pergunta para vocês. Isso é velocidade, então aí já vem a pergunta. Qual é a velocidade de um corpo que parte da posição B e chega na posição J em 4 segundos. Vamos supor que estamos falando de alfabeto, tá? A, B, C, D, E, F, H, I. Não devia ter colocado tanta letra. J. Tá? Se cada deslocamento equivale a 1, vamos supor que ele está na posição qual? Posição B. E ele foi até qual posição? Posição J. Então ele percorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele percorreu 8 letrinhas. Em quantos segundos? 4. E eu pergunto para vocês, qual é a velocidade desse corpo que percorreu da posição B até a posição J, se eu considerar cada pulozinho de uma letra para outra, equivalente a 1, qual foi a velocidade dele? Muito simples. Se eu tenho um deslocamento que é 8, posição B a posição J, se eu sei que foi em 4 segundos, então qual foi a velocidade desse corpo qualquer? A velocidade vai ser a divisão, a razão de 8 dividido por 4. Então a velocidade vai ser de 2, vamos supor que seja 1 metro cada de uma letra para outra, metros, está em qual unidade de tempo? Por segundo. Não é muito simples? Isso se chama velocidade escalar média. Vamos lá? Próxima pergunta, está bem parecida, mas não é. Vamos supor que a velocidade do corpo, que parte da posição B para a posição J, agora em 5 segundos. O que é que eu vou fazer?
A posição do deslocamento não mudou. O que é que mudou aqui? O tempo. Em vez de ser 4 segundos, agora é 5 segundos. Quanto é 8 dividido... Não vou dar a resposta para vocês. Essa eu vou deixar com vocês aí que está em casa, no sofá, estudando. Qual é a divisão de 8 dividido por 5? O resultado de 8 dividido por 5 vai ser a velocidade dessa pergunta aqui. Não é muito simples? É só achar a relação do deslocamento sobre o tempo. Aí você acha a velocidade. Muito fácil. Pronto. Só que é o seguinte, quando eu falo de velocidade, eu também tenho que entender uma relação. Movimento progressivo e também movimento regressivo. Vamos lá. Se um carro se movimenta no sentido da trajetória, seu movimento será positivo. Então, vamos chamar ele de movimento progressivo. Como assim, professor? Vamos imaginar que a orientação da trajetória vai ser da direita para a esquerda. E o carro está movimentando da direita para a esquerda, então eu vou chamar ele de movimento progressivo, porque ele está indo no sentido da trajetória. Ok? Agora sim, vamos supor que o carro, a orientação é da direita para a esquerda. Vamos supor que o carro esteja na direção da esquerda para a direita e o movimento é da direita para a esquerda. O que é que significa? Que ele está não mais no sentido ou no movimento progressivo, agora está no movimento retrógrado. É muito simples. É só olhar qual é a orientação está bem aqui embaixo. Está vendo que a orientação da trajetória é para lá? Se o carro estiver nesse movimento, chama de progressivo. Se o carro estiver nesse movimento, sabendo que a orientação é para lá, então, movimento retrógrado. Fácil? Muito fácil. Agora vamos lá para o desafio. A distância por estrada de rodagem entre Juazeiro e Sobradinho, hipoteticamente, é 125 quilômetros. Um ônibus demora 2 horas de uma cidade para outra, ok? Qual a velocidade escalar média desse ônibus? Se eu tenho um deslocamento que é 125 quilômetros e eu tenho um tempo que é 2 horas, você tem que fazer a razão entre um e outro, vai saber qual é a velocidade escalar média desse ônibus, ok? Vamos lá. Sabendo que uma pessoa percorre 300 quilômetros de uma rodovia A, com uma velocidade média de 80 quilômetros, qual é o tempo dessa trajetória? Agora é o seguinte, se eu já tenho uma velocidade e eu tenho um deslocamento, eu quero achar o tempo. Usa a mesma regrinha, só que vocês vão ter que fazer a relação agora entre deslocamento e a velocidade, ok? Então essas são as duas perguntas da atividade de hoje. Boa sorte, pessoal.